hoje com o professor Marlon Pestana, professor da FURG, arqueólogo, vai conversar um pouquinho conosco sobre a arqueologia aqui no Rio Grande do Sul. Vamos apenas aguardar um pouco mais os colegas que estão entrando aí, certo? Michel, tu vai disponibilizar as gravações? Sim, essa gravação ficará disponível na sala de aula do curso. Boa tarde. Que já está lá. Tudo bem, Michel? Tudo bom, Robson? Tranquilo. Vai começar daqui a pouco aqui a aula, amor. Oi? Ah, tá frio. Estamos em 15 aqui, vamos dar só uns 4 minutinhos, daí fechamos 5 e 10. Pode ser? Trabalhos. Boa tarde, professora Fanny, tudo bom? Boa tarde, como vai? Tudo bem, como é que vai a senhora? E ontem foi bom? Foi bom, mas eu acho que foi pouco. Não foi bom não, Fanny. Boa tarde. Boa tarde. Não foi, vou ser sincero com você. Foi ótimo, excelente. Foi ótimo, excelente. Professora Maria Cristina Bom Martins. Oi, professora. É a minha professora. Seja bem-vinda, professora. Marlon, você tá parecendo criança no colégio mesmo. Pois é, eu fico bobo assim, né? Tá vibrando, né? As minhas venerandas professoras, né? Pois é. Marlon, eu não me lembro. Foi meu aluno na capa. Não, foi o Alberto. O Alberto foi seu aluno. O Alexandre foi seu aluno na FAPA. Eu fui aluno da professora Maria Cristina na Unicinos. A professora tá sem som, acho que tá com um microfone, professora. Tá fechado. Maria Cristina. Eu não. Acho que ela caiu. Mas o pessoal participou bastante, viu, Marlon? Muito legal, adorei conhecer essa gente aqui. Que bom. Fiquei muito impressionada. Verdade. Que legal.
Acho que é só o microfone da professora Maria Cristina que tá... Agora sim. Marlon, eu digo pro Laroque, professor lá na Levante sempre, que ex-aluno de barba branca, sem cabelo, devia estar proibido de dizer. Bah. E tu sabe que eu e o Laroque, a gente estudou junto quando era a antiga sede ali perto da rodoviária da Unicinos. Só que ele estava no doutorado e eu estava no mestrado, né? Eu lembro. Mas eu passei só para dar boa tarde para vocês, desejar um excelente trabalho. Boa sorte aí. Muito só para conhecer o espaço. Amanhã, então, às 19 horas, é a minha vez. Um abraço para todos, Michel. Um abraço, bom trabalho para vocês, tá? Obrigado, professora. Até amanhã. Até amanhã. Muito bom rever a senhora. Um abraço. Bom, então eu vou te falar uma coisa, já que não está na hora de tu começar. Eu entrei para a história lá nos idos de antigamente para fazer arqueologia, sabia? E não tinha arqueologia assim possível naquela época em Porto Alegre, no Brasil acho que não tinha estruturada. E daí fui fazendo história, né? Então. Pra tu ver como é que são as coisas. E alguns alunos da FAPA saíram, foram pro IFAM, tá no IFAM hoje, estão na PUC, outros estão com empresa de construção histórica. Eu nem conheço ninguém. Legal. É muito legal. Super, super curiosa. Quem foi meu professor de arqueologia na URGS? O Arno. Arno Álvares Kerna. Exato. Muito legal. Grande figura, está aposentado. Deve estar, né? Imagina. Bom, pessoal, vamos começando então. 5h10 agora. Então, como vocês já estão bem cientes, né? Hoje nós temos dois momentos. No primeiro momento, o professor Marlon Pestana, da FURG, vai conversar um pouquinho conosco sobre a arqueologia no Rio Grande do Sul. O professor Marlon, que é então professor titular da FURG, bacharel em agroecologia, licenciado em educação do campo e história. É um currículo bem extenso, né, professor? Que nos dá a honra hoje de termos neste modesto curso, e está aí mostrando um pouco das suas pesquisas, compartilhando um pouco do seu saber conosco. Nós só temos a agradecer de antemão, assim como o professor Fanny ontem nos prestigiou com a sua bela palestra de abertura. Então, nesse momento, História e Arqueologia Pré-Colonial do Rio Grande do Sul, do povoamento inicial paleo-indígena ao movimento migratório ameríndio horticultora. Então, olá! Então tá, não sei se posso começar, Michel. À vontade. Muito obrigado. Material, só avisar. Ótimo. Já pode botar a primeira página ali para ver como é que fica. Perfeito. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, boa noite, colegas, boa noite, venerandas professoras e professores. Boa noite, Michel, muito obrigado pelo convite. Nós estamos num dos que ultimamente é um dos cursos mais bem falados e requisitados sobre história do Rio Grande do Sul, no nosso território Rio Grande do Sul, e que reverberou a nível de Brasil inteiro, né, que é o curso organizado pela Construção Histórica. O meu nome... Sim, né? Facebook hoje e Instagram atinge o Brasil inteiro, né? Então a gente compartilhou bastante, enfim. Isso é muito bom. Um curso bem digital. São as vantagens desse distanciamento. E hoje nós vamos falar sobre arqueologia e história pré-colonial brasileira e história pré-colonial gaúcha do Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouquinho bem à vontade. Por gentileza, vocês sempre interrompam caso tenham a necessidade de alguma pergunta, algum questionamento. Mas a ideia é trazer as datas para vocês e afirmar categoricamente que a nossa história
gaúcha, nossa história do Rio Grande do Sul, não começou com a chegada de José da Silva Paz em 1737 na cidade do Rio Grande. A nossa história ela tem mais de 12.800 anos de idade, se considerarmos os primeiros povoadores paleoindígenas que migraram, enfim, da América do Norte quando atravessaram o Estreito de Bering e chegaram aqui por volta de 12 a 14 mil anos atrás e conviveram com a megafauna. Seguinte, esse processo que nós vamos trabalhar com mais cuidado é um novo processo, uma nova história indígena, digamos assim, que considera todas as etnias antes do colonizador, ou seja, uma história decolonizada, como os primeiros povoadores do Rio Grande do Sul, da onde surgiu os nossos manifestos culturais, a bolhadeira, o chimarrão, o nosso churrasco costelão, enfim, os nossos manifestos culturais. E grande parte disso, né, a vincha, o xiripá, boa parte da indumentária sulista é herança desse período. Eu acho que a professora Fanny está com o microfone aberto, não sei se a senhora puder fazer a gentileza. Eu estava tentando sem conseguir, vamos ver. Mas fica à vontade, não está incomodando, eu digo só porque quando de repente o Michel lá pode... Tá me aparecendo fechado. Ué, o Michel, acho que na sala ele consegue. Eu vou... Não, mas não tem problema. Tá aberto, professora. Aproveito só para dizer que... Pronto. Então pode passar o seguinte. O meu nome é Marlon, eu sou professor do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, aqui da Universidade Federal do Rio Grande, no sul do estado do Rio Grande do Sul. E os primeiros slides que eu quero mostrar para vocês, seguinte, é que nós temos uma história de regressão marítima, porque dentro desses 18 mil anos de idade, com datações absolutas de carbono 14, seguinte, nós temos uma linha de ocupação de 7 mil anos atrás, onde o mar encostava naquela linha ali, né? Isso chama regressão e transgressão marítima, por causa do congelamento polar. E nós tivemos um outro período de calor, um ótimo climático, seguinte, que representa ali um recuo dessa água, justamente porque a grande massa de água salgada estava se congelando nas calotas polares. Seguinte, então nós temos sítios arqueológicos que vão de 7 mil, 6 mil, 5 mil anos atrás, que vão acompanhando essa linha marinha. Seguinte, e essa regressão marítima também vai permitindo que se formem as nossas lagoas costeiras. Quem viaja aí pela BR-101, por toda essa BR que liga até Florianópolis, consegue ver as lagoas costeiras. Aqui é a nossa Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, quem vai por Chuí. Seguinte, e aí nós sabemos que devido a esse recuo marinho, nós temos um tipo de povoamento. Então, quanto mais distante o sítio arqueológico é da costa do mar, muito provavelmente mais antigo ele é. Seguinte, e os sítios mais recentes, eles têm de 2 mil a 3 mil anos e estão na costa e na linha marinha. Pode passar o próximo. E quando os primeiros paleoindígenas que chegaram aqui, as primeiras famílias nômades, grupos familiares nômades chegaram na nossa região, eles encontraram a megafauna extinta, a preguiça gigante, o gliptodonte, megatherium, encontraram um plampatério, enfim, todos esses animais que já estão extintos hoje. Seguinte, e os seus artefatos mais comuns, datados, que hoje se sabe com muita clareza que estes documentos históricos registrados e que estão nos museus representam ali uma trajetória de mais de 10 mil anos de idade. Nós temos o Botucaraí, em Santa Cruz, com os sítios arqueológicos que datam entre 8.600 até 12.700, a fase Batinga da tradição Umbu. E aí eu vou explicar para vocês, seguinte, vou explicar para vocês o que é tradição Umbu e tradição Maitá. Se vocês observarem os tipos de lascamento na rocha, slide anterior, por gentileza. Este aqui, a tradição Umbu, é uma indústria sobre lasca, de lascamento, sobre pequenas, pressões na rocha para fazer o formato do que parece um peixinho, parece um
uma cola de pescado, um rabo de peixe ali, parece um peixinho. Essas são as pontas mais antigas paleoindígenas do Rio Grande do Sul. E aí nós temos uma outra indústria seguinte, que é a indústria Humaitá, a tradição Humaitá, que é uma indústria de lascamento sobre blocos de rocha. Uma das indústrias ocupou mais as terras baixas, as terras de campo, porque eram pontas de flecha, pontas de lança, e a outra indústria tecnológica lítica, que nós chamamos o conjunto de pedra, ocupou o Planalto e a Serra, ou seja, são os antecessores, os antepassados daqueles indígenas Xoclém, Caingangue, Coroado. Seguinte. E aí vocês vão se perguntar, nossa, mas como que a arqueologia percebe isso? Como que o arqueólogo consegue escrever essa nova história indígena? E ele está apto a fazer isso? Por quê? Existe um instituto brasileiro, um instituto que fiscaliza isso, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Então o IFAM outorga, fiscaliza e concede autorização através de uma portaria federal ao arqueólogo. E o arqueólogo então realiza a escavação arqueológica. É na escavação arqueológica então que ele vai conseguir o carvão da fogueira deste paleoindígena para datar. E aí ele consegue fazer a datação. Então o arqueólogo é o profissional que está autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a realizar a escavação arqueológica. Isso faz um sentido grande, por quê? Porque nós estamos lidando com a memória dos nossos ancestrais ameríndios, da nossa ancestralidade ameríndia, visto que nascemos e fomos criados aqui no Rio Grande do Sul. Então, para construir essa história decolonizada, essa história descolonizada, precisamos admitir como nossa ancestralidade ameríndia o respeito a esses sítios arqueológicos. Seguinte. E aí, não apenas o Rio Grande do Sul tem os sítios mais antigos da ocupação pampa-patagônica, que é a ocupação mais antiga na América do Sul, a ocupação pampa-patagônica, que é onde tem essas pontinhas de flecha, rabo de pescado ou cola de peixe, como também está associado a toda uma ocupação pré-histórica e pré-colonial, que vai desde Lagoa Santa, a Serra da Capivara, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a Pedra do Ingá, tem toda uma conexão com estes outros sítios arqueológicos. Que, claro, nós sabemos que existem registros de até 18 mil anos antes do presente. Mas o que nós estamos falando é de uma concentração populacional que vai de 11 mil a 8 mil anos, ou seja, quando a ocupação está efetivamente instalada no território. Seguinte. E outro fato interessante é que boa parte das escavações tem a presença e a participação popular das próprias escolas através da educação patrimonial. Por que a ciência arqueológica precisa que as escolas estejam participando desse processo? Existe uma lei chamada a Lei 11.635, agora de 2010, e a 10.639. Mas a Lei 11.635, ela tem condições de obrigar, no caso, as escolas e os projetos políticos pedagógicos a ensinarem história da cultura indígena nas escolas. Seguinte. Aqui nós temos um registro estratigráfico. O que é para o arqueólogo a estratigrafia? Para vocês que estão fazendo o curso de construção histórica, para nós a estratigrafia é, na verdade, o arquivo. Os historiadores vão até o arquivo. Os historiadores escavam arquivos, fuçam nos documentos antigos. E o arqueólogo vai folhear as camadas do solo. E quanto mais profundo está enterrado, mais antigo é o sedimento. E cada camada representa uma porcentagem, uma área de ocupação do solo. Então nós temos o solo estéreo, lá embaixo, vocês podem ver o solo bem vermelhinho, aquele solo é um solo estéreo. Mas mais para cima nessas camadas de terra preta, isso está representando então um solo denso, um solo com vasta ocupação pré-colonial. Pode passar? E essas são as pontas de projétil típicas deste período. São as pontas de projétil típicas desse período. Tá? São pontas que têm duas técnicas bem clássicas, que é o alternado e o alternante. São técnicas de lascamento por pressão na rocha, que vão nos informar o tipo de matéria-prima da rocha que é, nós sabemos se foi trazida de uma outra área ou não.
nós conseguimos, através da pátina, que é essa camada que fica sobre a peça, sobre o artefato, se o artefato estava exposto ou não. E essas pontas de lança da tradição umbu nos indicam que esses grupos, conforme o grande pensador, o arqueólogo, um dos primeiros arqueólogos do Rio Grande do Sul, Eurico Miller, que não era para caçar coelho. São pontas de projétil com mais de 20 centímetros de comprimento. Então essas pontas de flecha, essas pontas de lanças não eram para caçar coelho. Elas eram para predar grandes animais, como o próprio megatherium, como o próprio gliptodonte. Tá? Então é o seguinte... E elas têm toda uma aerodinâmica, né? De um lado ela é lascada numa parte, do outro lado ela é lascada num alternante, para ela dar aquela dinâmica no lançamento do dardo. E ali uma foto pequenininha, uma foto nossa de como nós encontramos esses arquivos no solo andando pelos campos. A grande maioria dos arqueólogos, a prática da arqueologia são os dias de campo, são as saídas de campo onde ele vai encontrar esse material lascado. Mas o material arqueológico, assim como o documento histórico no arquivo, ele é tão nítido no solo que basta ter um olhar que aparece o cerne da pedra, aquela parte mais dura da pedra, e ali está o material lascado. Seguinte. E aí, claro, o arqueólogo vai tratar esse material que tem 10 mil, 12 mil anos, que é o material primário, primeiro do Rio Grande do Sul, da nossa ancestralidade, como sendo a nossa principal fonte de pesquisa. É a fonte primordial de pesquisa. E aí esse material recebe toda uma análise, um cuidado, um desenho. Nestes desenhos, os profissionais estão fazendo a análise de cadeia operatória, porque através da análise de cadeia operatória nós identificamos a função do artefato, se era um raspador de couro, se era um polidor, se era realmente uma ponta de flecha, se era um núcleo para retirar lascas. Seguinte. E aqui, então, nós temos um grande quadro desse primeiro momento de ocupação do povoamento pré-colonial no Rio Grande do Sul. Nós temos grupos pré-cerâmicos. Aí eu vou explicar para vocês com mais cuidado, assim, com mais carinho, por que pré-cerâmicos. Porque na Europa se tinha uma ideia na época, os povos paleolíticos e os povos neolíticos. Os povos neolíticos eram aqueles povos que já possuíam horticultura, que já tinham passado pela revolução agrícola. Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu algo bem semelhante. Nós temos os povos pré-cerâmicos, que eram os povos antes da conquista ou antes do desenvolvimento da cerâmica, da cultura cerâmica, e os povos ceramistas. Bom, os povos ceramistas, a maioria de nós vai ter contato com eles historicamente, como é o Guarani, o Caingangue, o Xoclen, o Minuano e o Charrua. Mas os povos pré-cerâmicos, ou seja, os que não tinham adotado cerâmica ainda, sendo antecessores destes povos, as etnias acabaram se perdendo, então nós não sabemos qual era o nome das etnias. Então podemos apelidar a cultura material. Então o que os arqueólogos fazem? Eles dão um nome ao conjunto material, aos artefatos. Então o conjunto artefato da serra pré-cerâmico nós chamamos de tradição Humaitá. O conjunto de cultura material pampa-patagônico mais antigo, de material lascado, de pedra lascada, nós chamamos de tradição umbu, e no litoral, aqueles montes de concha, denominamos de sambaqui. Seguinte, a grande maioria deles são caçadores-coletores, e o trabalho do arqueólogo é basicamente esse, é andar sobre as áreas de lascamento, sobre as áreas de captação de matéria-prima e verificar se tem ocupação humana. Por que isso? Seguinte, a vasta maioria das pessoas passa por essas, assim, a pessoa que sabe que não tem um olho treinado para identificar o material lítico lascado, a pedra lascada, ela passa por essas áreas e não consegue identificar de forma alguma esse material. E o arqueólogo já tem um treinamento para identificar esse material lítico lascado, onde seriam as áreas de lascamento, as áreas de captação de recurso, e aí ele vai fazer todo o trabalho de levantamento e de registro desse sítio arqueológico, justamente para levar até o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, o registro adequado dessas áreas de ocupação pré-colonial. Seguinte, aqui um artefato clássico, que é um bumerangoide da serra, era muito utilizado para abrir buracos no solo e tirar raízes, enfim, seguinte. Além disso, nós temos material sobre lasca, materiais que são grandes janelas litológicas, janelas geológicas, muito profundas. Algumas até
nitidamente nós vemos que é um latossolo, um solo antigo, diferente dos neossolos aqui do litoral, que são quartzarênicos. Então, pelo olhar do arqueólogo, nós já identificamos que ali é uma área paleoindígena de ocupação bem antiga. Essas áreas estão muito presentes no oeste do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Alegrete, Santa Rosa, nessas áreas, Santana do Livramento, são áreas de ocupação muito antiga, ocupação densa de até 8.000 anos a mais de idade. Seguinte. E claro, como não poderia deixar de acontecer, os abrigos sobre rocha, que são as nossas cavernas, que são os nossos, as pessoas que ocuparam e povoaram as cavernas, as mulheres, as crianças, os idosos que ocuparam esses abrigos sobre rocha. Esse aqui é em Maquiné, esse foi escavado tanto pelo Eurico Miller quanto pelo padre Schmitz em 1973, e foi um dos abrigos que deu umas datações mais antigas, deu 14.600 anos, uma profundidade de 4 metros de sedimento arqueológico, ou seja, muito antigo. E vocês podem observar na foto que é um abrigo sob rocha que está voltado para o norte. No Rio Grande do Sul isso é muito comum, os abrigos sob rocha, as pingadeiras estarem voltadas, as que são ocupadas e povoadas, para o norte. Ou seja, tem melhor incidência solar, pegam mais sol durante o inverno, então tem menos fungo, tem menos umidade, e aí os povoadores ocupam densamente esses territórios. Pode avançar? E aí, escavando esse material, o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro e o professor Pedro Inácio Schmitz, da Unicinos, naquela época da URGS, né, do pós-graduação em antropologia, identificaram uma cultura material muito típica desses povos pampa-patagônicos. Vocês podem olhar naquele quadro ali que tem o rompe-cabeça, que é uma bolhadeira mamilar. Existem das mais variadas pontas de projétil, desde flecha até perfuradores de couro, raspadores, pedras com quebra-coquinho, com depressão semisférica polida, que na verdade era um tipo de isqueiro, né, que era para acender fogo. Eles calçavam essa pedra, botavam uma varetinha e faziam fogo. Então essa é uma cultura material muito característica desses grupos que ocuparam os abrigos sobre rocha. Seguinte. E encontramos isso com muita facilidade por onde quer que a gente vá, que o arqueólogo vá. Hoje, como tem muita pecuária no Rio Grande do Sul, o gado deixa aquele trilheiro, sabe? O gado, a vaca, né, e o boi sempre deixa aquele trilheiro no pasto, e aquela fica mexido. E ali a gente sempre encontra material arqueológico. E fazendo sondagens e testes e vendo a área do sítio, encontramos as pontas de flecha com pedúnculos e aletas. E essas aletas, que são essas farpinhas da pedra lascada do lado, é para prender no animal e para que o caçador-coletor pudesse caçar através dos vestígios de sangue. Seguinte. E aqui a cultura material sobre bloco, que é típica do norte do estado, que é típica da serra. É uma indústria sobre bloco. Mas também tem a mesma pedrinha quebra-coquinho, que era feita a pedra isqueiro, e é uma cultura relacionada a esses caçadores-coletores associadas à floresta de pinhão, a floresta da araucária. Então é um material mais pesado para escavar, abrir buracos, enfim, e para coletar o pinhão em épocas de inverno. Um material um pouco mais rústico que o material de campo, mas um material muito adaptado à realidade daquela paisagem. Pode passar? E aí, como eu falei para vocês, essa aqui é uma gruta ali em Palmeira das Missões, na encosta do Planalto. Nós observamos isso. Toda gruta que é virada para o sol, toda gruta que é voltada para o norte, que tem a boca voltada para o norte, ela tem ocupação pré-colonial, ela tem ocupação pré-histórica, povoamento paleoindígena. Porque como ela é voltada para o sol, a boca dela tem abertura para o sol, ela é mais seca, mais arejada, tem menos umidade, basta escavar ali que encontraremos o material. Claro que devido ao próprio misticismo, né, dos colonizadores do Rio Grande do Sul, por exemplo, os imigrantes italianos, alemães, eles colocavam santinhas dentro dessas grutas, porque a grande maioria das grutas tinham esqueletos, porque era onde eram enterrados os próprios indígenas. Então eles colocavam santinhas, faziam ali altares, enfim, nestas grutas. Seguinte. E aqui o pessoal de São Miguel das Missões e Misiones, na Argentina, escavando esse abrigo sobre rocha, também voltado para o norte. E no centro da imagem ali, onde o arqueólogo está escavando, vocês percebem uma condensação de cinza. Ou seja, era onde a fogueira ficava instalada.
muita cinza, cinza condensada. Ou seja, aquela fogueira, aquele fogo de chão nunca se apagava, isso por milhares e centenas de anos. E às vezes nós encontramos camadas de cinza de até 2,5 metros, 3 metros de profundidade, até chegar ao solo Jurássico. Ou seja, o pessoal ocupou, né, foi escavando e foi ocupando aquele solo até onde conseguia habitar o abrigo. De tão importante que eram esses abrigos sob rochas voltados para o norte, voltados para a incidência solar. A fotoexposição. Tá? Pode passar? E tudo isso para o arqueólogo são documentos, são registros, como os primeiros povoadores paleoindígenas se comportavam no nosso meio. Então, no centro do estado, nós temos a encosta do Planalto, ali na região de Santa Cruz, Santa Maria, Candelária. Essa aqui é a Gruta do Índio é em Santa Cruz do Sul, bem na encosta do Planalto. E aqui as datações que o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, ele fez inclusive em parceria da Unisc com o Colégio Mauá, lá de Santa Cruz do Sul, e ele encontrou datas relativas a essa ocupação, uma data inicial de 8.900 e uma data final de 4.300 anos. Ou seja, um povoamento aí de mais de 4.000 anos de idade de grupos paleoindígenas caçadores-coletores. Seguinte. E aí, claro, toda essa relação com o litoral. As conchas do litoral, os montes de concha, o sambaqui, tá? Tambaqui, concha quebrada ou monte de concha, né? Sambaqui, que vem do termo tupi-guarani. Até hoje é um grande mistério, sabe? Os arqueólogos exploram, enfim, e trabalham esse termo do monte de conchas no litoral, mas o que nos parece, segundo o professor Paulé, o professor Paulo de Blasis de São Paulo, é que isso seriam monumentos funerários. Ou seja, para não enterrar direto na areia úmida da praia, e servia como moradia também, claro, mas assim que o indivíduo falecia, eles estendiam no solo e cobriam de concha. Concha calcárica preserva então ali o defunto, e em seguida que outro morria, colocava do lado e mais uma camada de concha, e assim o montículo ia crescendo. Seguinte. Isso é interessante observar porque em Santa Catarina os sambaquis, tem alguns sambaquis que tem 35 metros, como o sambaqui de Cabeçudas, o sambaqui de Jaguaruna, que é o maior deles, com 48 metros de altura, e boa parte dos sambaquis eram explorados para cal. O pessoal fazia caieiras, né? Sambaqui seguinte. E aí vocês podem ver que tinham indústrias de cal associada à coleta do sambaqui. Seguinte, nesse processo muita coisa apareceu, pesos de rede, zoólitos, que são artefatos, esculturas em pedra, que é muito típico daqui também. Seguinte, esses artefatos hoje todos estão no Museu Nacional, esses artefatos em pedra polida, que representam a cultura sambaquiana. Seguinte, mas nós tínhamos um dono de caieira aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, da Oderich, aqueles enlatados Oderich, que era o Bigarella e o Tibúrcios, que eles tinham uma coleção enorme de zoólitos, porque compraram desse dono da Oderich, que ele era proprietário de caieira, tá? Então que ele explorava sambaqui para cal. Seguinte, e estes artefatos eles não estão sozinhos. Os artefatos, os zoólitos, né? Zoo, animal, litos, pedra, ele não está sozinho, eles estão com os próprios sepultamentos. E nos sepultamentos aparecem inclusive registro de atividade de pesca. Nós conseguimos observar na análise da incisão muscular que eram remadores, ou seja, de caçadores-coletores. Eles passaram a uma dieta mais baseada a peixe e a molusco por volta de 6.000 anos antes do presente. Pode passar? E os platiformes demonstram, esses zoólitos platiformes demonstram que eles eram xamanistas também. Ou seja, eram paleoindígenas, mas possuíam e apresentavam a mesma cultura xamânica. Essa depressão ventral ou depressão lateral, isso é um linguado, ela servia para aspirar o paricá ou para aspirar o rapé, né, os tipos de substância que eram alucinógenas, né, eram psicoativas. Próximo. Nós encontramos um dos poucos zoomórficos aqui no Rio Grande do Sul, que é um antropomorfo, está no Museu Nacional. Pode passar. E além disso, uma grande relação com a guerra, com a violência. O pessoal romantiza bastante essa questão do indígena pré-colonial,
do indígena antes da chegada do português, mas a guerra entre as etnias Tupi-Guarani, entre as etnias G, entre as etnias Xaná, né, Minuano, Xagô, era grande. Por exemplo, esse indivíduo falecido aí na tela que vocês estão vendo, está com uma ponta de flecha de osso farpado no externo, no osso do peito aqui. Observem com atenção. É aquele osso, aquela pontinha de osso ali mais branquinha, bem no meio do peito. Esse indígena morreu com uma flechada no meio do tórax. Um indivíduo novo, a dentição dele no máximo 24, 25 anos, e morreu com uma flechada no peito, um guerreiro. Isso há mais ou menos 3.000 antes do presente. Seguinte. E aí o zoólito que nós encontramos aqui, o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, aqui na FURG, junto em parceria com a UFPEL, encontraram aqui em Capão do Leão um zoólito em tubarão, né, de um Carcharodon anequino, um Carcharodon, um tubarão branco, enterrado a mais de 10 metros de profundidade num areal que tinha aqui próximo em Capão do Leão, para mostrar como que esses indivíduos também trocavam os seus artefatos. Ele tem uma quilha caudal, esse tubarão branco, então pela proeminência mandibular e pela quilha caudal, inclusive é possível observar o sexo, né, do tubarão, que era um tubarão macho, masculino, pelo pterigopódio. O pterigopódio é o órgão sexual masculino do tubarão. Seguinte. Esse é o rapé. Essa é a aplicação típica do rapé xamânico até hoje. Por isso que o zoólito é tão importante, porque mostra que esse indígena gaúcho, esse indígena da nossa região, é o indígena clássico, típico, tradicional, brasileiro da nossa ancestralidade ameríndia, se pensarmos uma história indígena decolonizada. Seguinte. Isso é muito característico das populações no Rio Grande do Sul, das populações Runicuim, da floresta, das populações Anauê-Nenauê, das populações Xaná, aqui Minuano, Charrua. Ou seja, é um pozinho feito com cascas de árvore, da cinza da casca de árvore, misturado com tabaco. O tabaco fumo, todo mundo sabe que é uma planta americana, uma planta nossa, sul-americana. Tá? Seguinte. E aqui os artefatos de pesca, os artefatos de ponta para pesca de peixe, os pesos de rede. E abaixo está um afiador em canaleta, que é muito típico do nosso litoral, principalmente litoral norte. Isso aparece muito aqui em Capão da Canoa, aparece muito em Arroio do Sal. Arroio do Sal é a maior concentração de sambaquis que eu vi no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, onde aparece muito isso, e sempre datado entre 2 a 4 mil anos antes do presente. Seguinte. Os dentes de Carcharodon, os dentes de tubarão branco, de anequim, que são perfurados para fazer colar, é muito típico do litoral. Seguinte. Aqui algum registro da própria estrutura, como que aparece esse material no solo. Então, por exemplo, é muito difícil, sabe, fazer a triagem. A peneira tem que ser de malha de 1 milímetro para não deixar fugir nada, para não deixar escapar nada. Seguinte. E aqui como que se escava um sambaqui, né, com conchas, enfim. Essa foi na escavação da BR-101, na duplicação da BR-101, ali em Imbituba, né, que foi de Imbituba até Capão da Canoa, não, Osório, de Imbituba até Osório, que foi a duplicação, aqui no Rio Grande do Sul, onde apareceram esses sambaquis. Seguinte. Bom, aqui uma estratigrafia de um sambaqui clássico, né, as camadas de terra, enfim, ali o esqueleto embaixo, sempre enterrado embaixo, as camadas que foram se sucedendo de ocupação. Mas eu queria escutar vocês, porque o monólogo é chato demais, mas eu acho que já as figurinhas que apareceram aí já dá um brilho para a gente perguntar e conversar sobre alguma coisa. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, já vi que alguém levantou a mão. O Máximo Simone levantou a mão. Por favor, fique à vontade, abra seu microfone aí e pergunte. Bom, eu tenho uma dúvida entre o processo Umbu e o Maitá. No Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, tem algumas bolhadeiras de pedra redonda e elas são escavadas no centro, até para poder colocar a corda, o tento de couro, né, para ser usada. Elas estão datadas em torno de 10 mil anos. Então, a minha dúvida é, Maipu e o Maitá, é só em função que um estava mais para o lado do litoral e o outro grupo mais para o interior? E outra coisa, e outra dúvida, calma aí, Marcos, deixa eu falar, deixa eu terminar. E depois, como é que os caras conseguiam lavrar uma bola para bolhadeira bem redondinha
e com um sulco no meio, e me parece que aquilo era granito. Tu pode esclarecer esse tipo de coisa? Claro. Então, o nome que os arqueólogos dão, né, Máximo, é para cultura material. Nós apelidamos o conjunto dos artefatos, não as pessoas. É como se nós pegássemos um conjunto de documentos e desse um nome. Então, o conjunto artefactual, o material lítico da tradição umbu, ele é mais pampeano, ele é mais caçador-coletor, porque ele é de campo aberto. Imagina uma bolhadeira, tá? Uma bolhadeira ela é utilizada para campo, né? Para arremesso em campo, um artefato de arremesso. Igual uma lança, é um artefato de arremesso. Já a tradição lítica Humaitá, ela está mais associada a grupos da serra, justamente porque eles eram escavadores, eles faziam casas subterrâneas, nós vamos ver agora aí, né? Eles cortavam raízes, enfim. E a bola de bolhadeira é o gneiss, muito comum o gneiss, mas tem de basalto, tem de granito, tem de vários tipos de matéria-prima, e normalmente ele é uma pedra mais pesada, com um sulco feito nas margens dela. Mas tem uma foto ali que nós tínhamos uma bolhadeira mamilar, né? Ela tem mamila, que é o rompe-cabeça, é um artefato. E é essa data mesmo, a data é entre 8.000, 9.000 anos, 10.000 anos, que foi datado por um argentino chamado Roque Gonzalez, um padre também, fez datações muito boas de bolhadeira. Não sei se te esclareci. Vocês me desculpem meu nervosismo, é porque minha esposa e minhas crianças estavam aqui bagunçando aqui atrás, eu fiquei apavorado, falei, agora vai melar a aula. Mais alguma questão? Tranquilo. Seguinte. Cadê o Michel? Aí, Michel. E aí, claro, todo esse material, né, Máximo? Todo esse material ele vai para o museu arqueológico, vai para a reserva técnica, ele é limpo, ele é analisado. Aí o antropólogo forense faz a análise. Na análise desses pescadores do litoral, nós observamos um desgaste dentário, uma aderência dentária por causa do uso de corda. No caso para pegar a rede, né, a rede de pesca, então havia um desgaste dentário muito grande. Seguinte. E nos indivíduos sepultados mais no interior, de aldeamentos ou territórios do interior, nós encontramos muitos infantis. E não sei se vocês sabem, mas os nossos grupos ou o nosso contingente migrante tupi-guarani era canibal, era antropófago. E nós encontramos muitos indivíduos infantis canibalizados em fogueiras, principalmente em Candelária, onde tinham urnas funerárias com indivíduos com marcas de corte no osso. Seguinte. E aqui uma coleta específica de cada concha, de cada sedimento, tanto dos concheiros, como aqui na metade sul do Rio Grande do Sul nós temos um tipo de sítio arqueológico chamado cerrito. Então cada materialzinho é coletado em quadras de 1 por 1, para não se perder a informação, digamos, onde era a cozinha, onde era a área de descarte. Pode passar? E claro, às vezes vão a grandes escavações, né? No caso, a própria Unisul, a Unisc de Santa Cruz, o Instituto Anchetano de Pesquisas no Arroio do Sal, escavam sambaquis até profundidades de 4, 5 metros de profundidade até chegar no solo estéreo. Muitos sepultamentos, se encontram muitos artefatos relacionados aos modos de vida dessas pessoas. O desgaste nos ossos indicam o costume, o tipo e os hábitos. Os restos de alimentação, os tipos de ossos de peixe, de ossos de mamíferos que são encontrados, tudo isso serve para o arqueólogo escrever um artigo científico final e publicar numa revista mostrando e contando a história desse povoamento ameríndio e paleoindígena. Pode passar? E aí os sambaquis ficam como concheiros. Aí nós temos muitos desde São José do Norte. Eles começam em Capão Comprido, em São José do Norte, e vão terminar lá em Torres. Aí de São José do Norte até Torres nós temos vários sambaquis. Temos sambaquis marinhos, só com concha de água salgada, e temos sambaquis lacustres, que são compostos só com conchas de água doce, que é Aerodonamactroides. Próximo. Que também é um mistério. Eu tenho que falar para vocês, tem muita coisa que o arqueólogo não sabe responder, não tem como, mesmo diante da escavação, está muito distante temporalmente da pesquisa. E aí, por volta de 2.100 anos antes do presente, a 1.500 antes do presente, chegam então os grupos ceramistas, os povos ceramistas. Então, aquele paleoindígena, caçador-coletor do Pampa,
vai apresentar uma cerâmica que o arqueólogo vai chamar de cerâmica da tradição Vieira. Os grupos do Planalto sul-rio-grandense, que nós chamávamos de tradição lítica lascada Humaitá, vão se tornar grupos ceramistas ou tradição cerâmica Taquara, que não é o nome do povo, é o nome da cerâmica, tá? Do conjunto cerâmico. E aí chega os migrantes da Amazônia, a tradição Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani eles chegam porque os grandes rios são as principais rodovias desses povos. Então eles vêm nos rios, eram grandes navegadores e ocupam quase toda a região. Próximo. E aí a tradição taquara, ou a cultura material ceramista taquara, vai produzir casas subterrâneas no Planalto. Essa é uma explicação, claro, próximo, seguinte. Essa é uma explicação bastante simples, mas eu quero que vocês entendam que o Fernando La Sálvia, um dos professores fundadores da USC, da UX, da Universidade de Caxias do Sul, o professor Fernando La Sálvia, quando escavou as casas subterrâneas, ele fez essa análise. Bom, aqui na Serra, como é muito frio e as nevascas não chegam a surpreender, as geadas, enfim, a casa subterrânea é muito agradável e quente no inverno. E a cultura material encontrada são esses artefatos sobre bloco, esses bumerangoides. Seguinte. E tivemos oportunidades, aqui uma foto do professor Fernando La Sálvia, lá de branco está o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mendes Ribeiro durante 10 anos aqui na FURG, e tive a oportunidade de escavar casas subterrâneas com o padre Schmitz também. E de fato, no inverno a casa subterrânea, a estrutura subterrânea é mais resguardada do frio do inverno. Mas não sabemos se isso é uma adaptação, se isso é um determinismo, não sabemos. Na verdade, o que se sabe é que eles construíam casas subterrâneas ou semi-subterrâneas e o telhado de samambaia, de capim-santa-fé. Seguinte. E os cachimbos sempre muito presentes. O tabaco, a planta, né, a planta do fumo, ela é sempre muito presente nessas comunidades. Né? Esses cachimbos são os cachimbos da coleção do Instituto Tietano de Pesquisas. Seguinte. Então, todos os grupos eles tinham características bastante específicas, principalmente com a chegada da cerâmica. Esses cachimbos são de cerâmica, e aqui uma representação de como seria uma comunidade tradicional indígena por volta de 2.600 anos, por volta de 1.800 anos antes do presente. Ali o mato de araucária e os telhados de capim, de Santa Fé, de capim, enfim, e escavado no solo. Inclusive tem um artigo do padre Schmitz que falam que eles eram os engenheiros do Planalto, porque eles conseguiam escavar toda a costa do Planalto, fazer uma casa subterrânea e uma plataforma ainda que nós conhecemos como danceiros, né? Os danceiros, para eles fazerem os seus rituais, enfim, as suas atividades de dança. Pode passar? E essas são as vasilhas típicas da cerâmica característica da tradição taquara. Muito parecida com as cuias, enfim, né? Pode passar? Aqui são as cerâmicas, uns poucos potes inteiros encontrados. Atrás é uma mão de pilão, atrás é um moedor feito de basalto. O basalto diaclasiado ele já lasca dessa maneira. Então, à medida que ele é lascado dessa maneira, eles só arredondam as arestas do basalto para poder moer. E as vasilhas de cerâmica características da tradição taquara. Muito provavelmente são cerâmicas que pertenceram aos antecessores, aos antepassados dos indígenas Caingangue e Xoclen. Só que como nós perdemos a conexão histórica por uma questão temporal, não dá para atribuir a uma etnia, mas muito provavelmente é o mesmo território dos grupos G meridional, dos grupos Caingangue e Xoclen hoje. Pode passar? Aqui a marca da cestaria. O cesto, a impressão do cesto, a impressão de corda no fragmento cerâmico significa que eles pegavam uma cestinha de palha, botavam a pasta da cerâmica por dentro e jogavam todo o conjunto na fogueira. Daí a fogueira queimava a palha e ficava o pote de barro com a marca da cestaria por fora, né? Os arqueólogos chamam isso de impressão de cestaria, que também é um documento arqueológico muito importante e tem por volta aí de 1.800 anos. Pode passar? Aqui é o professor, o meu mestre, meu mentor, o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, foi professor da FURG por 10 anos, onde eu fui aluno dele na década de 90, início de 2000, e ele está analisando então
arte rupestre. A arte rupestre é uma forma, é uma manifestação de escrita desses grupos paleoindígenas nos abrigos sobre rocha. Então tudo isso foi fotografado, foi registrado. Esses grupos caçadores-coletores, eles faziam gradeados, faziam sinais como se fossem vulvas, como se fossem vaginas, outros elementos gradeados. Alguns eram arqueoastronômicos, com marcas das estrelas, mapas estrelares, enfim. Pode passar? E aqui a cerâmica, então, que veio a dominar o Rio Grande do Sul posteriormente, até o professor José Joaquim Proença Brochado, um rio-grandino, era muito amigo do meu avô. Ele fala, né, ele escreveu um artigo chamado O Conquistador Vencido, porque o Tupi-Guarani, quando chega no Rio Grande do Sul, ele conquista, né, ele avança sobre os povos pampeanos, sobre os povos charrua, minuano, sobre os povos caingangue, e é quem vai dar de cara com o português logo ali adiante, tá, por volta de 1600, 1700. Essa é a cerâmica Tupi-Guarani, uma cerâmica mais elaborada. Pode passar? E aqui são as urnas funerárias da tradição Tupi-Guarani. São urnas bem grandes, com desenho, já com a pintura e com a própria identidade étnica gravada na cerâmica. A própria pintura do vermelho sobre branco, todo o linear, todo o grafismo que está na cerâmica representa a própria identidade Tupi-Guarani, que são grupos que migraram da floresta amazônica, ali no seu epicentro, que é Rondônia. Pode passar? E essas urnas funerárias, claro, antes da rigidez cadavélica, se vocês perceberem a própria estética genética, né, genotípica do Tupi-Guarani, ele era um pouco menor, menos robusto, enfim, do que o imigrante. Aí que os outros grupos, né, o minuano e o charrua, era um paleoindígena que tinha um corpo maior. Então, antes da rigidez cadavélica, se colocava esse indígena num fardo funerário, colocava dentro da urna e enterrava. A urna normalmente tem o formato de um útero materno, né, um útero já fecundado, que retorna à terra-mãe com um indivíduo. Pode passar? Que na verdade tem um significado de coração, né? Cardio, o retorno à terra. Né? Isso é muito filosófico de Nhamandu, Quaraã, de Nimuendaju, que são de Nhanderu, que são as divindades Tupi-Guarani. Aqui a escavação de uma urna funerária, já bem fragmentada, seguinte, sempre na beira de grandes rios, olha lá, sempre à beira de grandes rios. Pode passar, seguinte. E aqui como era a representação, né, do Nimuendaju, a representação do... esqueci o nome, se não me engano, do Miller, como era sepultado o indígena dentro da urna funerária. Do Ranstaden, não sei, um deles. Pode passar. E aí como nós encontramos em campo, às vezes muito fragmentado. Por quê? Porque passa arado, passa o arado, passa a enxada do agricultor, passa o arado mais uma vez, e às vezes o que encontramos é só o que deu para salvar, o que deu para resgatar daquele momento, fora das escavações arqueológicas oficiais. Mas geralmente quando se encontra uma urna funerária, se encontra já bem deteriorada, bem decomposta. Pode passar? Aqui o conjunto de urnas funerárias se não me engano, esse é do Mar Sul, do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, mas é muito parecida também com o conjunto de urnas funerárias do Colégio Mauá, em Santa Cruz, que é um dos maiores do Rio Grande do Sul, né? Do Steinhaus, que fez o levantamento, e o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, e a coleção do Instituto Anchetano de Pesquisas. São urnas funerárias, desde as mais pequenininhas, também crianças, enfim, eram sepultadas, até as maiores para sepultar adultos. Mas para que serviam essas urnas funerárias? Eram por litros. A maior tem até 300 litros de capacidade. Eles faziam nessas urnas funerárias a xixa e o cauim, que eram bebidas alcoólicas que os indígenas tomavam. A bebida alcoólica do milho, a bebida alcoólica da mandioca, enfim. À medida que alguém falecia, alguém vinha a morrer, então eles esvaziavam a panela, no caso de fermentação, da xixa ou do cauim, colocavam o indivíduo ali, flectido, posição fetal, e enterravam. Pode passar? E aqui, bem claramente, ali as marcas. Ó, isso os Guarani chamam de a nossa bandeira. A bandeira Guarani são esses traços lineares cruzados, né, a faixa vermelha no rosto. Isso é bem típico da identidade Tupi-Guarani, tá? Bem típico, bem amazônico. Então os arqueólogos não têm dúvida da ligação da tradição ceramista Tupi-Guarani com a etnia Guarani. Apesar de que isso
tem variações, né, a nível de Brasil, a nível de Rio Grande do Sul, mas existem poucas dúvidas da relação étnica. Pode passar? E aqui uma vasilha corrugada. Essa vasilha nós encontramos ali em Tavares, no litoral. Ela é corrugada porque ela é feita com o corrugo do dedo. E quando o indivíduo era sepultado, era colocado uma tampa por cima. Seguinte. Aí colocava uma tampa por cima e ali, digamos, a alma, o espírito do indivíduo ficava segura para ser entregue a Quaraã, a Jaçã, que é a lua. Jaçã, ele recebia a alma naquele útero ali, protegido. Mas o corrugado, esse corrugo do dedo, assim, na cerâmica, tem um outro significado. Ele é muito importante para preservar a temperatura quando a panela vai para o fogo. Ele distribui melhor a temperatura, o calor na fogueira. Pode passar? E essa datação ali em Tavares, ela deu uma datação de 1500, mais ou menos, antes do presente, e a datação mais recente de 600 anos. Então, ou seja, 100 anos antes da chegada do português, do colonizador. Eles ocuparam durante 1000 anos e desistiram ou abandonaram a ocupação um pouquinho antes da chegada do colonizador português. Muito provavelmente porque migraram em busca da Ivimoranian, que é a terra sem males, né? Em busca da terra sem males. Pode passar? E é assim que se encontram então essas urnas funerárias, esses sítios arqueológicos. Às vezes por escavações fortuitas, às vezes abrindo buraco de fossa, às vezes abrindo buraco para piscina. Aqui na nossa região, Canoas, Viamão, Camaquã, quando vai se abrir uma piscina em casa para botar, muito provavelmente se encontra uma urna funerária de tantas que haviam ali no banhado do colégio em Camaquã. Pode passar? E encontramos artefatos, até vasinhos de cerâmica, sementeiras bem pequenininhas. Sementeiras para guardar sementes bem pequenininhas. Para vocês terem uma ideia da importância da semente para essas populações. Tanto é que essas sementes chegaram para nós por meio desses povos, né? A semente do milho, a semente do fumo, do tabaco, enfim, pode passar. E aqui outra vasilha, essa é uma vasilha da tradição Tupi-Guarani, mas é da fase pintada, né, da subtradição pintada. Ela é encontrada mais no litoral, é uma gamela, então ela é mais associada ao Tupinambá. Ela é mais associada ao Tupinambá do que ao Tupi-Guarani, mas isso também é uma correlação etnohistórica, precisa de mais estudos para ver. Mas normalmente essa pintura interna, assim, ela está mais relacionada a grupos Tupinambá no litoral do Rio Grande do Sul. O próprio padre Antônio, os padres que tiveram no aldeamento de Tavares, no aldeamento de Estreito, eles descrevem como grupos Carijó, e grupos Carijó eram tradicionalmente Tupinambá, enquanto que os Araxã eram tradicionalmente Guarani. Pode passar? Aqui mais desses elementos, desses sinais, mas o que importa era que do grande tronco linguístico Tupi-Guarani é a linha vermelha e branca, a linha vermelha e branca sobre preto, a linha vermelha e branca tracejada, que é típico da tradição Tupi-Guarani, que nós conseguimos entender com muita clareza. E estes grupos vieram e sobreporam, então ocuparam as áreas dos cerritos, as áreas dos sambaquis, as áreas das casas subterrâneas. Tanto é que o arqueólogo identifica quando um cerrito, né, um montículo, ou um sambaqui, ou uma casa subterrânea é recente pela presença de cerâmica Tupi-Guarani na superfície. Pode passar? Aqui outro pacote funerário. Às vezes os pacotes funerários eles vêm compostos. Seguinte, eles vêm com muito material e aí esse material precisa ser decomposto para se saber se havia só essa etnia, se o material é mais recente, se tem relação com grupos africanos, com grupos de etnias africanas que chegaram depois, ou se o material não tem nenhuma relação com os portugueses. Então, para contar essa história indígena, essa nova história indígena decolonizada, é preciso fazer um trabalho de identificação étnica ou de etnologia bem aprofundado, até mesmo para que isso se coloque a pratos limpos, claro, e se haja uma classificação prévia, uma cientificidade por trás dessa análise. Pode passar? E aqui as vasilhas Tupi-Guarani que nós identificamos na nossa dissertação de mestrado, na tese de doutorado, no litoral do Rio Grande do Sul.
desde das formas mais simples, das formas mais retas, meia calota, formas meia calota, até formas mais complexas, enfim, formas maiores, até 300 litros. Mas a grafia, digamos assim, os grafismos culturais, eles são bem parecidos. Então nós sabemos quando ela é uma cerâmica taquara, que é no caso a de baixo, quando é uma cerâmica tupi-guarani, no caso a de cima, ali, né, do lado direito acima. Pode passar? Essa aqui é uma das poucas vasilhas tupi-guarani corrugada em cima de uma fogueira e com resto de alimentação no interior dela. Essa vasilha está no Museu Tecnológico da PUC e foi escavada por José Joaquim Justiniano Proença Borchado, aqui no Taim, em Rio Grande. Ou seja, é a vasilha tupi-guarani sobre uma fogueira mais meridional do Rio Grande do Sul. Ela foi datada, esse carvãozinho aí foi datado em 850 antes do presente, ou seja, 250 anos antes da chegada de Cabral ao Brasil. E aí o professor Borchado teve uma brilhante ideia, ele escavou o barranco todo aqui, porque era areia aqui no Taim, e levou tudo para a PUC. Levou com carvão, com o resto de alimentação dentro da vasilha. E adivinham o que tinha dentro da vasilha sendo cozido ali? Milho. Milho. Era milho e carne. Carne de osotosseros, que era um cervídeo daqui da região. Típico, né? Típica alimentação tupi-guarani, que é a vaca atolada. A vaca atolada é a nossa alimentação. Não sei se vocês já comeram vaca atolada, mas eu gosto. Mandioquinha com costela. Seguinte, é típico tupi-guarani. Os grandes vales dos grandes rios, a gente sempre fala, né? O arqueólogo, para conseguir localizar e identificar o sítio arqueológico, ele tem que saber ler bem os rios. Ler bem as curvas dos rios, as áreas onde os rios são mais densos, os lugares melhores para assentar, para estar, enfim. Então são sistemas de assentamento que o arqueólogo fala, os sistemas de assentamento. O arqueólogo começa a aprender a identificar através de um faro. Ele começa a perceber os lugares melhores. É o mesmo faro do escoteiro, sabe? O escoteiro começa a identificar aquele lugar melhor para acampar assim. Ele já aprendeu, esse lugar não vai alagar, é um lugar bom para acampar. É o faro que o arqueólogo desenvolve para identificar sistemas de assentamento. Seguinte. E aqui uma típica, um típico território tupi-guarani, então, com as casas, a casa gavião interno, as casas coletivas, enfim. Então, assim seria um típico território que nós chamamos de tecoá. Um tecoá, um território indígena complexo, com a casa da chefia, né, no caso do cacicado, com a casa das mulheres, com a casa das ceramistas, enfim, tupi-guarani. Sempre próximo às várzeas dos rios, às áreas ao terraço fluvial do rio. Pode passar? São casas típicas, mas quando aparecem essas casas que nós conhecemos naturalmente como oca, mas quando aparecem essas casas, elas são mais recentes. As casas mais antigas, elas tendem a ser ou próximas do Planalto, ou tendem a ser como se fossem abrigos naturais, utilizando a própria estrutura da mata. Seguinte. E aqui uma vasilha tupi-guarani, isso é lá de São Miguel das Missões, é uma das mais antigas vasilhas tupi-guarani do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem 2.625 anos, ou seja, ela é uma das mais antigas. Ela está próxima àquelas vasilhas tupi-guarani da saída da Amazônia, né, da região de Rondônia ali. Desceram o Madeira Mamoré, esses indígenas, Guarani, tupi-guarani, desceram o rio Madeira Mamoré, atravessaram o Jauru, pegaram o rio Paraguai, chegaram até o rio Uruguai e se espalharam pelo Rio Grande do Sul. E aí essa é uma das primeiras vasilhas que chegaram ao Rio Grande do Sul por volta de 2.650 anos antes do presente. Pode passar? E aqui eu lembro que eu falei para vocês, a gente vai escavar para colocar uma piscina, ou vai escavar para fazer uma fossa, tem que chamar o arqueólogo. Olha lá o tamanho da urna funerária, olha lá o tamanho da vasilha. E é fácil ver que é um sítio arqueológico, porque atrás do rapaz ali é terra preta, é lente de ocupação. E abaixo é claro que está a urna. Em cima, na borda dele, lá, olha a quantidade de caco de cerâmica que tem na borda, lá em cima, ó. Tudo que saiu da urna funerária. Seguinte. Então veja como essa história ela é muito presente. Aqui a reconstituição da urna funerária está até aqui no laboratório de arqueologia da FURG. As contas de colar que foram encontradas dentro da urna funerária. Porque, claro, o indivíduo era enterrado na urna, mas também recebia oferendas, artefatos, presentes, que era para levar para a vida após a morte. Seguinte.
Essa também é da nossa dissertação, da minha dissertação de mestrado, uma vasilha que foi encontrada em Bacopari, uma das mais antigas do litoral do Rio Grande do Sul, onde os povoamentos eram um pouco menores, por volta de 1500 até 500 antes do presente. Seguinte. E aqui a coleção, então, do Colégio Catarinense. A maioria das urnas funerárias do Colégio Catarinense foram escavadas pelo padre Alfredo Rohr, e elas são do Rio Grande do Sul. Tá? Então elas hoje estão lá preservadas, esse conjunto de urnas funerárias. Pode passar? Eu peço desculpas esse cachorro do lado aqui, mas não adianta, eu dou aula às vezes para os alunos aqui, o cachorro vive latindo. Aqui os nossos colonos, essa foto aqui é no norte do estado, os colonos alemães quando chegaram e começaram a cultivar a terra, olha só ali, né, o artefato, as urnas funerárias, a urna corrugada, enfim, e dentro um crânio e os ossos longos em cruz. Então, quando os primeiros colonos italianos e alemães ocuparam, né, principalmente Bento Gonçalves, Caxias do Sul, toda a região da Serra, os colonos, os imigrantes, eles escavaram a terra, claro, para fazer o despedramento da terra, retirar as pedras do solo para poder plantar. Eles encontravam muitas urnas funerárias. Esse é um registro histórico, então, arqueológico, da descoberta arqueológica dos imigrantes alemães na nossa região aqui. Pode passar? E hoje o que nós temos, né, de história, de uma história ameríndia, está descolada da nossa ancestralidade, as próprias missões jesuíticas. Pode passar? E aí nós vemos os descendentes, enfim, vendendo artesanato e com toda a sua ancestralidade mais próxima do que a nossa ancestralidade, do que o nosso genoma, os nossos óleos amendoados, o nosso chimarrão, os nossos hábitos, mas ainda estão presentes e ainda nos indicam, olha, a nossa história é indígena, a nossa história é ancestral, a nossa história não começou hoje, a nossa história tem mais de 18 mil anos de idade. Pode passar? Esse é o conjunto artefactual, então, das vasilhas da cerâmica Tupi-Guarani. Hoje os indígenas Tupi-Guarani produzem muito pouco cerâmica. Eu conheço apenas um grupo aqui em Rio Grande, o grupo Irambé. Irambé é um grupo que produz cerâmica, produz petanguá, cachimbos de cerâmica ainda, tradicional, mas são muito raros. Seguinte. Esse é um líder indígena, já faleceu, infelizmente, era um grande amigo meu. Ele nos ensinou, então, sobre o uso do petanguá, das rezas sagradas, dos rituais xamânicos, das plantas, e vinha falando sempre, né, da proteção da floresta, das medicinas da floresta, da medicina sagrada e da nossa história, que ela é muito importante, da nossa ancestralidade ameríndia, que é de todos os brasileiros, um patrimônio de todos os brasileiros. Seguinte. E é muito fácil fazer a associação. Quando nós vemos uma cerâmica Tupi-Guarani, é muito fácil identificar as comunidades indígenas nessa cerâmica, porque isso faz parte da nossa cultura e da nossa ancestralidade. Por que hoje nós não pintamos o rosto? Por que hoje nós não temos mais esse costume? Porque, na verdade, o próprio sincretismo, o próprio melting pot, as nossas miscigenações apagaram algumas características estereotípicas e tal, estereotípicas, mas não apagaram as nossas raízes, não apagaram o nosso desejo de tomar chimarrão, que é uma erva sagrada guarani, não apagaram os nossos desejos mais profundos. Tá? Seguinte. Aqui a fumaça do tabaco. Tá? Quem tem fumante na família aí sabe. Tá? Quando a pessoa sopra o tabaco, que é um sopro sagrado, né? É uma das pinturas seguinte, é uma das pinturas da cerâmica Tupi-Guarani, e cada um desses desenhos tem um sinal, representa uma palavra sagrada, a Eveté, né, ou Aeté, que é a palavra sagrada em Guarani. Seguinte. E os cerritos, no Rio Grande do Sul, nós temos cerritos de até 6 metros de altura, que são dos grupos Minuano e Charrua. Pode passar? Os grupos Minuano e Charrua são os grupos conhecidos que foram extintos, mas que na verdade não estão extintos. Nós temos o grupo Minuanos hoje, a cacique Quequabê é uma das grandes representantes. Ali está então lá no fundo as eólicas, né, os cataventos e o montículo lá, ó, o cerrito protegido, e o indígena com o chega quem quiser, né, que é o rompe-cabeça, a bolhadeira rompe-cabeça, caçando o jaguar. Daí jaguarão, né, ou seja, tigre gigante. Pode passar? Da mitologia. Aqui a bolhadeira que o Máximo estava falando, o seu Máximo estava falando ali, os rompe-cabeças e o sulco. Normalmente é basalto, gneiss, enfim, seguinte, mas está sempre associado a esses grupos pampeano, a esses grupos do Planalto. Tá vendo aí, Máximo? Olha que bonita essa aí, ó.
Essa é a única bolhadeira, tá no Museu Júlio de Castilhos, é a única bolhadeira do Rio Grande do Sul que ainda está com o trançado de couro preservado. Essa bolhadeira tem quase 6 mil anos, ela foi achada dentro de uma caverna no Botucaraí, em Santa Cruz do Sul. Sabe por que o pessoal sabe que é antiga? Porque ninguém até hoje conseguiu fazer esse trançado de couro aí, na bolhadeira, dentro do suco. Ninguém conseguiu fazer, né? O cara pegava e tal, tentava, porque ela foi trançada pelo índio velho. Ela foi trançada por um índio velho. Né? Pode passar? Aqui a cerâmica típica dos grupos Minuano e Charrua, a cerâmica da tradição Vieira, que é uma cerâmica mais meia calota, uma cerâmica mais simples. Pode passar? A reconstituição dessa cerâmica, pode passar. E as lâminas de machado, que são muito parecidas com as lâminas de machado dos índios norte-americanos, enfim, dos moicanos, mas é típica da nossa região pampeana, com esses sulcos para apreensão, é a nossa lâmina de machado. Isso aqui é de mostardas, do litoral norte do Rio Grande do Sul. Pode passar? Cerâmica da tradição Vieira, com furos de suspensão, é a única cerâmica do Rio Grande do Sul que tem furo de suspensão, ou seja, lembra aquela história do gaúcho fazer o tripé para botar chaleira para aquecer no fogo de chão? Surgiu daí, dessa cerâmica com furo de suspensão para aquecer na fogueira. Pode passar? Mais cerâmica com furo de suspensão e alguns artefatos associados, ossos polidos, enfim, pode passar? E é dessa forma que nós encontramos a cerâmica da tradição Vieira no campo, né? Sempre muito fragmentada, enfim, mas sempre junta, porque elas são pequenas, então nós pegamos ela, dá para colar no laboratório, a gente faz um quebra-cabeça e consegue montar de novo a cerâmica desses grupos Charrua e Minuano. Pode passar? E aqui, pessoal, já para mim caminhar para o final, porque eu sei que é pouco tempo que nós temos, mas já para encaminhar para o final, esse é o nosso, digamos assim, a nossa linha do tempo, a nossa cronologia. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês está sendo gravado e tudo isso vai ficar disponível na sala de aula, caso vocês queiram assistir. Eu sei que foi bastante informação, né, as datas, os nomes, mas aí vocês podem assistir de novo a gravação e tá tranquilo. Começa lá com 12 mil anos a partir do Pampa argentino, Pampa patagônico, e chega até 500 antes do presente com os Caingangue, Guarani, Charrua e Minuano. Pode passar? Aqui um dos últimos retratos, digamos assim, uma das últimas homenagens aos grupos Charrua e Minuano, né, da colonização. Em 1832, o cacique Vaimaca Peru, ele é levado então a uma exposição na França e ele morre no caminho com toda a família. São os últimos minuanos conhecidos, né? Ele está tomando chimarrão, arco e flecha, enfim, pode passar. Mas com o poncho, a vilcha. E essa estátua então foi erguida na cidade de Artigas, né? Tem Montevidéu, também tem uma estátua assim, com Vaimaca Peru, então a última família Charrua e Minuano que foi levada para a grande exposição de Paris, na França, e que vieram a falecer então por questão do frio no Oceano Atlântico, na travessia. Mas aí dá para identificar a bolhadeira na cintura do Vaimaca Peru, o chimarrão, o poncho, o xiripá, a vilcha. Dá para identificar várias indumentárias regionais, né? Seguinte. Pronto. E aqui é o que nós encontramos historicamente dos nossos indígenas Guarani e dos nossos indígenas Charrua e Minuano. São os nossos ancestrais, as nossas características. Se vocês perceberem bem e olharem profundamente, sem preconceito para a família de vocês, vocês vão identificar parecenças semelhantes às genotípicas do genoma humano no Rio Grande do Sul com os nossos indígenas. Até mesmo porque já foi mapeado pela instituição Oppenheimer, né? Já foi mapeado o genoma humano e nós temos boa parte do nosso genoma ancestral ameríndio. Pode passar? E aí, os Guaranis, né? O retrato típico do nosso Guarani, dos nossos povos ancestrais, das nossas comunidades tradicionais, como vivem hoje, vivem da forma livre, da forma que aprenderam com seus ancestrais, com muita liberdade, com muito respeito à natureza. Pode passar? E aqui as ervateiras, né, a erva mate, a coleta das ervateiras. Isso era uma cerimônia típica no norte do estado, então são indígenas Caingangue. Não podemos esquecer que a boa parte desses indígenas foram escravizados como mão de obra europeia, como mão de obra colonizatória, morreram durante o processo de escravidão indígena. Então nós temos uma dívida histórica, concordem ou não, nós temos uma dívida histórica. Boa parte deles foram dizimados como mão de obra para a coleta desse produto. Pode passar?
Imagina carregar ali quase 100 quilos nas costas, né, de erva, né, dá 50 quilos e pouco, não sei quantas arrobas. Então a grande maioria desses indígenas morreram de frio, morreram de fome durante o período do extrativismo da erva mate e do próprio processo colonizatório, por doenças. Cachumba e a varíola eram as principais delas. Pode passar? A dispersão do tronco tupi, que eu havia falado para vocês. Seguinte. Hoje, como nós encontramos o indígena atual. Seguinte. Como nós percebemos ele, como nós encontramos o indígena no seu estado tradicional, aldeado. Seguinte. E aí, eu já começo a encerrar por aqui a chegada, então, de Silva Paz, século 17 e 18 em Rio Grande, e aí começa, né? Primeiro, Juan Lopes de Solis, né, larga o gado no século XVI, o gado se espalha pelo Rio Grande do Sul, os 7 povos missioneiros, né, é uma história que não é comigo, já são com outros professores. Seguinte. E aí os indígenas continuam produzindo a sua cerâmica, a sua arte, seguinte, dentro das comunidades tradicionais. Pode passar? Os guaranis, os bichinhos vocês conhecem, né, os bichinhos de madeira, eu tenho vários, né, compro sempre os bichinhos de madeira. Pode passar. As populações mimbiá, o tronco macrogê, a dispersão do tronco macrogê, que são os caingangue, né, os choclen e os coroados. Seguinte. E a relação, toda a relação com o colono. Esse é o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que teve uma relação intensa com os indígenas, mas os indígenas já estavam num processo bastante deteriorado por causa do processo colonizatório. Seguinte. Pronto, eu acho que era isso, Michel. Vai passando, deixa eu ver se é. Acho que é isso, já é o processo colonizatório, né? Foram presas do sistema colonizatório. Seguinte. Aí é o rapé, a aplicação do rapé, né? O espírito ali em branco. Pode passar. Vamos ver. Acho que era isso. Né? Terminou, né? Pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Muito grato. Porque ele me falou que era 1 hora, né? Então, como a gente começou às 5h15, são 6h15. E aí? A professora Fanny levantou a mão. Que loucura, né, cara? Como eu despejei muita coisa, né? Foi mal aí. Mas é aquilo. Pode falar, professora Fanny, a palavra está com a senhora. Em primeiríssimo lugar, mas parabéns, maravilhoso, incrível, super legal. Quero te dizer que tem algumas coisas para considerar e acho que nós vamos ter um outro papo às 19 horas que eu te convido enfaticamente para tu permanecer, que é com o indígena Caigangue, que está fazendo doutorado sobre e trabalha a questão cultural, digamos, entre aspas, que é o Honório, está ali nos assistindo, que tem trabalhado conosco há bastante tempo. Eu trabalho na Universidade Estadual em Alegrete. A Universidade Estadual tem uma disciplina que seria da minha área, né, da área da história e tal, sempre um historiador ou um sociólogo que trabalha, que é a Introdução à Educação Indígena Quilombola do Campo. E a partir disso, a gente começou a fazer, há 4 anos atrás já, a partir de um convênio com a Unipampa, cursos de extensão sobre a cultura indígena, né? Identidade indígena, etc. Muito lindos. Muito te convido também, enfaticamente, para tu dar uma olhadinha. Geralmente são coisas... A gente não sabe de onde vem tanta coisa linda. Mas, além disso, tá? Eu quero te falar algumas coisas eu teria para a gente discutir até sobre o que tu estava falando, por isso que eu gostaria muito que tu viesse, continuasse assistindo, mas eu quero falar outra coisa. Uns anos atrás, quando eu estava na FAPA, eu dava aula na FAPA, né? Fui professora do Michel, embora não pareça, né? Até vou me botar a cara aqui. E aí, o que aconteceu? Que nem parece uma piada, entendeu, Marlon? Eu digo assim, o que esse pessoal vai dizer que essa senhora velhinha está fazendo aqui? Eu já estava aposentada de outros lugares, fiz concurso para o Exeter. Então, assim, no primeiro dia de aula, eu digo, é para dizer, nem parece, cada vez que eu falar alguma coisa daquela idade, minha idade. E eles nem gritam. Parece. Os alunos gritam, nem parece. Nem parece, tem que ver, é muito legal. Pegando, nem parece, né, Rogério? E quem não falar em 30 segundos está rodado. Daí elas gritam todas, aí como é que é, guria? Está cheio de gente aqui, que são minhas alunas, ou foram minhas alunas que eu convidei. Vão ou não vão falar? Nem parece, professora.
É muito legal. Pelo menos assim acordam, né? Quando eu vejo que estão quase dormindo, eu digo uma bobagem qualquer dessas e alguém grita, nem parece, a turma acorda. Mas não é isso que eu ia te dizer. O que eu ia falar é o seguinte: há uns aninhos atrás, não sei se o Michel estava lá e foi, ou junto ou não, veio um cara da Universidade Hebraica de Jerusalém, um professor arqueólogo, falar aqui na Universidade fazer uma palestra aí na Universidade. Foi no auditório do Direito, aqui na URGS. Acho que tu não estava mais, né? O Michel é dos primeiros alunos. Aí o que aconteceu? O cara é o que escreveu, o senhor e tal, escreveu aquele livro A Bíblia Tinha Razão. O que ele faz? Ele procura pontos que estão descritos na Bíblia e vai ver se existe um sítio arqueológico que confirme aquilo ali que ele está escrito, né? Então tem muita coisa que ele diz que tem razão, outras que não, é claro. E ele, como foi fazendo a apresentação, a primeira coisa foi apresentar a equipe, como tu também fez, assim, te parabenizo, acho que é isso. Ninguém faz nada sozinho, né? E aí chegou lá num certo ponto, ele diz que aquela história da Bíblia lá da rainha de Sabá, que encontrou o rei, como é que é o nome? Salomão, impossível, que nenhuma mulher chegaria àquele ponto na hierarquia social. Iria viajar pela África até chegar lá, porque Israel, a Palestina é, na verdade, no norte da África, um pouquinho acima, né? E que isso era impossível, que isso não aconteceu, que era uma invenção, tá? Mais tarde, alguns anos depois, a gente tem a divulgação do livro do africano aquele, do Agualusa, que se chama exatamente A Rainha Ginga. O livro é fantástico, não sei se vocês leram, mas eu recomendo muito, é lindíssimo o livro, além da literatura, tem a questão toda da Rainha Ginga, que é daí que vem a palavra, olha, fulano tem ginga, que era uma mulher muito política, que acabou tendo um império em Angola, que fez frente à colonização portuguesa, que inclusive ela sentava e discutia com os portugueses, negociava, e ela tinha várias tribos e várias etnias já com ela, né? Então a minha pergunta para ti é essa, assim, até que ponto, que eu acho que não tem esse ponto, né? A gente pode ter certeza do costume ou da cultura daquele povo que tu está encontrando ali. Óbvio que tu está vendo, não estou falando da urna, que eu nem sabia que existia uma urna em forma de sei lá, de panela, né? Mas não é isso, tá ali, é uma urna, mas nem várias coisas. Mas até que ponto a gente pode questionar algumas coisas porque a gente está fazendo o juízo de valor ou criando aquilo como uma verdade que está ligada, no fundo, à nossa própria visão das coisas. É uma excelente pergunta. Teoricamente, o Franz Fanon, né, que fala os condenados da Terra, para criar uma história decolonizada ou descolonizada, nós precisamos nos identificar enquanto ancestralidade ameríndia, para abrir mão do desejo do colonizador de contar a história do colonizado. Então, o que nós fazemos? Nós nos identificamos com os despossuídos da terra. E aí, por exemplo, então eu pratico as medicinas da floresta. Eu faço rapé, eu participo do neoxamanismo, eu trago sempre os indígenas Guarani, Mimbiá-Guarani. Nós temos várias comunidades indígenas que participam das escavações, que conversam, que estão se formando em arqueologia aqui na Universidade Federal de Rio Grande, em educação do campo. Nós temos um coletivo de 86 indígenas, Funiô, Choclen, nós temos um coletivo enorme que participam do debate, da discussão, a partir do ponto de vista ameríndio, da nossa ancestralidade. Nada a ver com o europeu. Então, desconsideramos o eurocêntrico, né? Desconsideramos aquilo, nem falamos mais nisso. Mas sabe que isso, quem começou a fazer foram as nossas professoras venerandas. A senhora foi uma delas, as professoras foram... Sim, vou lhe explicar como. O padre Schmitz, naquela época... Conheço, foi meu professor. Ele escrevia a história a partir do que ele encontrava, não do que ele lia na Europa.
Então, Entendi. estes Eu primeiros não sei. professores... Não sei até que ponto isso é possível, assim, sabe? Sinceramente. Não, porque na verdade é uma Principalmente classificação... Cláudio Schmitt. Uma classificação botânica, por exemplo, uma classificação cultural, ela parte do pressuposto da descrição naquela época. Lembra que era empírico? O positivismo, lembra disso? Claro. Era uma descrição só. Se tinha naquela época se pensava, não, só estou descrevendo o material. Que é verdadeiro. Né? Falamos sobre positivismo ontem, né, professor? Falei ontem. Bastante Isso. Então, o padre Schmitz, o irmão Valeriano, que era o Guilherme Nau, que deu aula na PUC, eles fizeram isso. Eles descreveram o material. Hoje os indígenas podem recorrer a este material descrito, fotografado, enfim, e contar as suas histórias a partir do ponto de vista ameríndio. Não a partir do ponto de vista da descrição europeia. Sim. Da descrição, né, mas, eurocêntrica. É difícil, né? A gente sair dessa tradição toda e entrar compreender essa outra tradição ameríndia. Essa semana eu ainda tive uma fala com uma professora da Unesc em Criciúma, que ela muito colonizadora, muito ainda de posse do papel branco alemão, dizendo assim, não, mas esse povo consegue se virar, esse povo tem como se alimentar, esse povo não precisa de cota na universidade, porque eles não são coitadinhos. Então ela ainda possuía uma visão, mesmo tendo nascido em Criciúma, mesmo sendo descendente de Catarina, sabe? Então é uma mudança de paradigma que demora. É igual a agroecologia, é igual a agrofloresta, é igual a medicina da floresta. É delicado, sim, com toda razão. A senhora tem toda a razão, né? Eu acho que a gente tem que cuidar mesmo disso. Eu te convido mais uma vez, faz questão que tu venha assistir o Honório falando, então. Porque é incrível que vai acrescentar nessa tua fala também. Isso. E, inclusive, por exemplo, essa questão, né, de ponto de fala, lugar de fala, que, por exemplo, a história do Egito. Eu não sou egípcio, mas eu posso falar sobre a história do Egito. Eu não sou grego, mas eu posso falar sobre filosofia grega. Então eu tive muito com o Edson Caiapó, é um doutor em educação, ele teve aqui na FURG há pouco tempo. Ele falou que nós temos que parar de pensar na história global enquanto nasceu na Grécia. A história da filosofia guarani, tupi-guarani, é tão rica quanto a filosofia grega. Pelo amor de Deus. A nossa história, a história da erva mate, por exemplo, é uma história tão rica, tão linda, né? A filosofia da erva mate, e ela é a nossa filosofia. Ela é a nossa, nascida aqui há mais de 10 mil anos atrás. Então, quando que nós vamos assumir, enquanto brasileiros, a nossa ancestralidade brasileira, ameríndia, e começar a contar a história a partir do ponto de vista brasileiro, ameríndio, da nossa ancestralidade? Claro que no século XIX, o imperialismo português, né, no século XIX, procurava uma história, uma ancestralidade europeia. Hoje, o papel do arqueólogo é buscar uma ancestralidade ameríndia, uma ancestralidade territorial, nossa, local. Mas é um trabalho duro. É um trabalho duro. Inclusive, eu estava lendo esses dias o livro do Arno, que foi meu professor, sobre as missões. Ele é nascido lá nas missões de Santo Ângelo. E ele fala, mais uma vez, é a segunda vez que eu vejo isso, que eles, os missioneiros, os padres missioneiros, negociavam e não arrasavam. Negociavam ou com os indígenas, né, os Guarani principalmente, até porque se tu for nas missões, eu levei os alunos 3 vezes às missões, em visita técnica, lá de Alegrete, onde eu trabalho, e tu chega lá, tem uma maquete enorme, e tem 8.500 indígenas morando ali, e 60 missionários Guarani, jesuítas. Impossível que eles fizessem tudo à força. Impossível. Claro. É uma negociação cultural, né? É uma mediação cultural, a música, exatamente, as artes, é uma mediação cultural. E com relação a isso, professora, se a senhora me permite, a todos, mas é impossível. Vocês que são nossas venerandas, é impossível. A gente se vê enquanto aluno na aula ali, né? Muito polêmico. Até o Viveiros de Castro comentou agora recentemente, está muito polêmico na internet, e eu sugiro muito vocês assistirem, está no YouTube, o documentário O Abraço da Serpente, sobre a Iacruna, que é a chacrona. A chacrona é uma planta, Psychotria viridis, que é a planta que faz a ayahuasca, junto com o cipó caapi.
a Psicoatria Viridis, a Chacrona faz, né? Então esse documentário, O Abraço da Serpente, ele está no YouTube, basta botar a tradução ali para América Latina, que tem a tradução em português, mas é um documentário que fala justamente sobre essa mediação cultural, sobre os cientistas entre os indígenas, sobre a questão do papel do colonizador, colonizado, esse debate. Sugiro fortemente. Muito legal. Gosto muito. O Abraço da Serpente. O Abraço da Serpente. Isso, sobre o uso da ayahuasca, a chacrona, que é a principal droga do sertão que era utilizada na época. Né? O Walter levantou a mão. Última coisinha. Chegasse a ver, não é da tua época, O Ovo da Serpente, que era um filme não me lembro, muito dos anos 70. Um filme fantástico. Eu vi A Missão. A Missão com Robert De Niro, com Liam Neeson, né? Quem não viu A Missão, né? A Missão eu passo todos os anos com os alunos. É legal. E História da Educação. Deu. Walter. Oi, não sei se dá tempo ainda. Dá sim. Ah, tá. É que foi muito rápido ali e eu não entendi bem direito. Tu falou que Solis teria introduzido o gado naquela época que se espalhou. Ele mal desceu e foi devorado, né? Mas eu não entendi, porque a introdução do gado que a gente tem é bem posterior, né? Não sei, cara, a informação que eu tenho é da Basile Becker, né? Que ela fez um levantamento e na verdade foi colônia do Sacramento. Só que tem uma disputa da matriz platina com a matriz lusa, tá, Walter? Tem uma disputa, por exemplo, historiográfica da matriz platina, que atribui a entrada do gado pelos espanhóis, e tem uma disputa de memória, na verdade, da matriz historiográfica lusa, que atribui a chegada do gado posteriormente com o Cristóvão Pereira de Abreu. E aí essa é a questão, né? O Juan de Solís, na verdade, não foi ele que pegou a vaca e botou, né? Na verdade, foi a partir dos movimentos dele ter sido introduzido o gado no Entre Rios, até o Entre Rios. Mas eu não sei te dizer dessa documentação, dessa carta Ana na época, se isso é verdade ou não. Eu nem sei se... Eu sempre fui muito adepto da matriz lusa, né? Da matriz, porque eu sou de Rio Grande, né? Da matriz. Mas não sei te dizer, cara. Mas isso gerou depois as vacarias do mar, né? Vacarias del mar e tal. A gente trabalha muito essa coisa aí, e para mim foi uma novidade tu falar isso, que Solis teria feito isso em 1516, acho isso, que por aí, né? É um documento. Devorado, quer dizer, deve ter sido devorado tudo que ele botou ali junto, né? E aí ficou uma dúvida, né? Porque a gente tem uma outra visão, né, da introdução do gado, né? Na verdade é um documento, cara, é um relato breve que não dá para levar muito a sério, sabe, Walter? Porque a consolidação do gado, ele veio depois, em 1680, com a consolidação do povoamento guaranítico. Ali, né, no Entre Rios, né, na Mesopotâmia, que nós chamamos que é o Entre Rios da Argentina, né, Misiones. Então, para dizer assim, ó, tem gado no Rio Grande do Sul, eu te diria uma data 1680, entendesse? Tem gado solto, mas essa notícia, é porque o pessoal sempre busca esse mito fundador, sabe, Walter? Quem trouxe primeiro, quem chegou primeiro com o gado e tal. Mas é só uma breve notícia, eu não sei te dizer se isso foi uma notícia para a coroa, inclusive, né, espanhola. Que a gente tem como que o gado no Rio Grande do Sul, na atual geograficamente político que está, teria entrado em 1626, né? 1634, desculpa. 1634 teria sido introduzido o gado na primeira... Tu diz que o gado teria sido devorado? Porque o indígena, ele teve uma aversão ao gado durante... Em 1516, eu tô falando, que tu falou de Solis, né? Aí é uma outra história. Isso. Agora, depois teve Hernando Arias, que também introduziu duas vezes, em 1617, 1611, né, que possivelmente teria sido influenciado a própria vacaria do mar, junto com o primeiro ciclo missioneiro, né, que teve aqui com 18 reduções em 1626 até 1641, e ali teria sido, né, quer dizer, a ideia de gado no Rio Grande do Sul é bem anterior a 1680. Isso, não, missioneiro, né? No primeiro ciclo é que ocorre a vacaria do mar, né? Então, isso. Professor Pedro, o Mendes Ribeiro escavou Jesus Maria, né? A tranqueira invicta em Santa Cruz, né? Escavou Jesus Maria ali nas missões e encontrou muito osso de bovino,
com marca de faca. Né? Isso, com marca de faca, muito osso de bovino. Aqui no Forte Santana, aqui em Rio Grande também. Mas assim, o indígena não tinha muito costume logo nos primeiros séculos de comer o bovino. Ele comia muito o inhandu, que é a ema, e o blastoceros, que é o veado campeiro com o peito branco. Ele não tinha muito costume de se alimentar do gado. Ele camperiava o gado, fazia, mas ele não tinha muito costume de... Claro que depois, com o processo colonizatório, daí ele adquiriu o costume de comer carne bovina. Ok, obrigado. De nada, Walter, mas não aparece muito nas fogueiras indígenas a carne de boi, assim. Aparece mais nas fogueiras colonizatórias. Ô, pessoal, assim, não sei se ficou interessante, é que tanta informação, são 12 mil anos, né, Michel? 12 mil anos para tratar em 1 hora, né, cara? Vocês têm que ser justo comigo também, né? Assim, são 12 mil anos, né? E eu, de fato, essa parte colonial, assim, eu não entendo muito. Eu gosto mais de escavar mesmo, né? Porque são dados, assim, bastante legais. Mas estou à disposição aí, Michel. Muito bom, professor. Na verdade, nós sabemos muito pouco da pré-história no Rio Grande do Sul, né? Então, o pessoal também estranha muito isso, porque não é o nosso senso comum. Muitas vezes parece que a nossa história do Rio Grande do Sul começa um pouquinho antes ali com o Rio Grande, né? E o ponto alto da nossa história é a Revolução Farroupilha, se expande ali até o positivismo e meio que termina. O meio midiático, né, o senso comum, pega esses pontos ali e trabalha muito, né, esses pontos ali. Então, a parte de arqueologia, por isso a importância de trazermos para o curso essa parte, né, porque ela não está sendo trabalhada e precisa ser trabalhada. Então, eu lhe agradeço muito pela aula, pela exposição. O Rogério está chamando aqui, vou dar a palavra para o Rogério. À vontade, Rogério. Boa tarde, professor. Muito obrigado, viu? Sei que está estourando o tempo já, né? Mas, professor Mauro, olha, muito obrigado por compartilhar essas informações aí com a gente, esse conhecimento todo aí, num período que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, porque eu trabalho com a medicina do Rio Grande do Sul, e eu parto do pressuposto que a nossa medicina é diferente da medicina do restante da colônia, justamente por causa das nossas condições climáticas, do nosso relevo, enfim, do nosso ambiente geográfico. Então, há toda uma interferência, toda uma mudança em relação ao restante da colônia portuguesa, da América Portuguesa, né? E nesse sentido, então, a influência, né, nativa, eu acho que ela é muito forte na concepção dessa medicina. Vamos chamar assim de medicina híbrida, né? Então, a dificuldade que a gente tem de encontrar material, de encontrar informações a respeito de como eles tratavam o corpo, no caso dos pampeanos, aqui eu estou me referindo mais, né, que eu trabalho a região de Rio Grande, aí na chegada do Silva Paz, né, com o primeiro cirurgião, a trajetória do primeiro cirurgião do Rio Grande do Sul, né. Então, a influência pampeana na medicina dessa região, principalmente nesse período, eu acredito que ela tenha sido muito grande, porque havia todo um descrédito em cima da medicina metropolitana, vamos chamar assim, medicina europeia, porque nós tínhamos uma ascendência muito forte dos paulistas, dos lagunenses que vieram para cá, e eles traziam uma ideia própria de quem estava acostumado, uma ideia bandeirante, né, de quem estava acostumado a andar no mato, e usava do mato para suas curas, né, suas terapêuticas todas partiam do mato, né, do sertão. Então, eles aqui tendo contato com esses indígenas, eu acho que há uma miscigenação, uma composição médica, vamos chamar assim, né, que faz com que essa nossa medicina seja diferente. E justamente aí é que, usando a expressão gaúcha, né, que eu caio do cavalo, porque não temos informações a respeito dessa medicina pampiana, vamos dizer assim. Algumas coisas, como o senhor citou aí, da professora Ítala Becker, a gente encontra, né, e toda aquela gama de informações que ela traz ali, que
né? Dá para fazer muita tese em cima da tese dela, né? Então, eu queria agradecer ao senhor, né, justamente essa quantidade de informações aí que o senhor trouxe para quem, como eu, né, tem dificuldade de encontrar esse material, né? E se me permite mais uma sugestão, também tem aquele museu, o Museu do Gaúcho, ali junto ao Forte São Miguel, né, sim, que tem uma vastidão, uma quantidade de material muito grande ali, é um bom convite para quem quiser conhecer, né? Museu Crioulo. Era isso, então, é só um comentário, né? Muito obrigado e parabéns, professor. Parabéns ao Michel aí pela iniciativa ou pela organização de trazer o professor Marlon aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado. Onde esse Forte São Miguel? Aonde? Forte São Miguel é no Chuí. No Chuí, o Forte São Miguel, Santa Teresa, no Chuí. Construído pelos portugueses, depois os espanhóis. Aí tem o Museu Crioulo ali, que tem muito material dos charruas e minuano. Tem uma planta da medicina, que é o mata-olho. O mata-olho os minuanos usavam muito na guerra aqui, era usado para remédio também. Mas usado demais ele é veneno, sabe, seu Rogério? Ah, é? Opa, mata-olho. Provavelmente devia ter. É esse nome mesmo que eles conheciam? Mata-orros. Mata-orros, os salsiquedes, né? Que é o mata-olho, eles botavam na fogueira para espantar os portugueses e os espanhóis, né, os indígenas da rua. Era muito utilizado para disenteria, diarreia, essas coisas assim. Mas tem toda Lagoa Mirim tem um mata-olho. Ah, sim. Eu fiquei muito feliz também do senhor, em determinado momento, lá atrás, o senhor fazer o encontro do Guarani com o Pampiano, né? Ou seja, essa troca que houve entre eles, né? Isso também eu achei muito bacana, fiz até as anotações aqui, né? Muito obrigado. Obrigado, Michel. Liga o microfone, Michel. Boa. Então, de novo, a Letícia, a Eric e a Patrícia também estão lhe parabenizando, professor, aqui no chat aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Pô, que me deram. Eu fico muito feliz. Muito obrigado. João. Boa noite a todas e todos, primeiro. Queria começar também parabenizando aí o professor Marlon por trazer essas questões tão importantes para a gente, né? Obrigado. Que, como o professor Rogério também comentou, a gente em sala de aula, né, às vezes tem dificuldade de fazer também um referencial bibliográfico e tal, para estar levando para os alunos a informação mais correta, né, possível. E acho que contribuiu muito aí a fala do senhor, as recomendações que o senhor fez também, nesse sentido de a gente estar se munindo dessa argumentação também, né, para disputar, porque na verdade é uma disputa histórica, né, que a gente vive dessas origens aí do nosso estado e tal, principalmente, né, frente à colonização europeia, que tende a ser o mito da colonização gaúcha, né, digamos assim. Mas aí, dito isso, então, parabenizando o senhor, eu tenho uma outra questão mais atual, digamos assim. Eu sou da região ali, tive a sorte de morar algum tempo na região de Torres. E aí, ali, como o senhor mesmo comentou, de Arroio do Sal e tal, né, a questão dos sambaquis. E ali é uma região muito riquíssima, né, nesse sentido arqueológico. E hoje a gente tem um projeto, né, de uma estrutura portuária, 2 estruturas portuárias bem grandes ali em Arroio do Sal. Uma delas na divisa mais próxima à divisa com Torres e uma mais a sul na divisa com Capão da Canoa, né? Aí eu queria saber do senhor qual que está sendo a articulação, quem sabe da arqueologia do Rio Grande do Sul, se está havendo uma articulação no sentido da preservação desses sítios arqueológicos que a gente tem ali na região do Litoral Norte. Existe, João, toda uma legislação, todos os sítios registrados, eles são bem da União. Então, sendo bem da União, eles são preservados e tem que sofrer ou estudo ou resgate para que algum porto seja feito, enfim, isso é normal. Mas, por exemplo, em Torres, nessa região, aí tem a comunidade indígena Nhuporã, Capim Bonito, a comunidade Guarani Capim Bonito. E como o Tecoá indígena também é bem da União, também é território da União, é patrimônio nacional, os indígenas também fazem a proteção dos sítios arqueológicos, que é a sua própria história, a proteção da sua própria história. Então há uma articulação dos movimentos indígenas, em geral. Claro, a FUNAI não ajuda muito, porque a FUNAI atualmente está complicado, mas os movimentos indígenas têm procurado preservar esses sítios arqueológicos. Em Osório, esses tempos, tinha um projeto de porto também em Osório,
mas boa parte desses sítios arqueológicos já está registrado no IPHAN, e aí tem placa, sinalização, e tem que ter o resgate arqueológico, tem que ter o projeto de preservação, museificação, tudo direitinho. Boa pergunta, João. Muito obrigado, professor. De nada. E a gente que também agradecer de novo aí as palavras do senhor. Vai visitar em Uporã ali, cara. É bem legal. Sim, até anotei o nome já aqui pra Capim Bonito. Capim Bonito, anotei aqui. Beleza, obrigado, professor. Nada. Professor Marlon, para finalizarmos, a Eric perguntou aqui no chat aqui, se existe alguma relação dos nossos indígenas com os tradicionais ameríndios, incas, maias, astecas. Vocês devem ter ouvido falar na questão do Piabiru, os caminhos, os grandes Piabirus que levavam do Oceano Atlântico até as aldeias dos Andes. E nós temos um artefato chamado Itaizá, ou Itaiçá. Tá? Este artefato que é missioneiro é um artefato incaico que é o desnucador. É um tacape que era utilizado para desnucar o indivíduo prisioneiro em guerra. É o Itaizá, ele é um artefato redondo com o gume periférico. É o Itaizá, tem em todos os museus do Rio Grande do Sul, tem. Pena que eu não trouxe foto, eu não sabia que tu ia fazer essa pergunta. Mas nós temos relações, sim, muito íntimas, porque esses povos todos eram parentes, e são parentes, e vão continuar sendo parentes. Desde desde o Mescal, desde do Azteca, desde o pessoal do México até o pessoal lá da Patagônia, são todos eles parentes, né? Eles têm uma relação de parentesco muito próxima e de memória também muito próxima, então tem sim. A Eric, ela levantou a mão, então ela vai falar. À vontade. Obrigado, professor, por responder. Espanha. Eu estava com medo de falar uma bobagem, mas é que a gente sente muita necessidade de trabalhar a história desses povos com os anos iniciais, né, ali até 4º ano. Então eu tento trabalhar essa parte com eles e nunca conseguia fazer uma conexão real, né, entre nós realmente, os nossos ancestrais, nossos familiares, com esses povos. Parece que eles ficam tão longe. Exatamente. Isso já é resultado do eurocentrismo, já é resultado do colonialismo, do processo civilizatório que nos afasta dos nossos povos andinos, que são os nossos ancestrais. A pirâmide do milho, por exemplo, o milho como alimento nosso, a pirâmide do milho está lá no Peru, e é nosso, é americano, latino-americano. O senhor pode indicar um material que... O nome do autor é Juan Schobinger. Juan Schobinger. América Pré-Colombiana. Juan Schobinger, tá? Mas eu coloquei, gente, tá? Eu coloquei no acervo da nossa sala de aula do Google ali, que o Michel organizou, eu coloquei todos os livros ali, tá? Eu não sei se conseguiram achar, mas eu coloquei ali numa pastinha minha. Eu coloquei todos os livros clássicos ali, os PDFs, enfim, e os e-books. Eu não fiz nada disso. Certo, legal. Ainda está em tempo. Está em tempo, em tempo. Professor, então, novamente, muito obrigado. Agradeço. Com certeza foi ótima a sua palestra e lhe convido, né, a continuar conosco hoje e nos demais dias. Eu também convido. Para hoje. Seguirmos. Eu tenho uma reunião do NDE agora, da Educação do Campo aqui, cara. E vai começar às 19 horas. Aí, mas eu vou ficar um pouquinho com eles ali, vou dar uma enrolada e acho que volto. Vou clicar no mesmo link. Pode ser? Pode ser, perfeito. Conforme a sua disponibilidade. Então, será bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado pelo carinho. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação nesse momento. Damos uns minutinhos aí para irem ao banheiro, tomarem um café e voltamos em seguida com o professor Honório.